Carteira de trabalho, prova plena para ajuste de CNIS no INSS. Reflexões sobre a IN 128. Prazer, Marco Antônio Figueiredo Filho. E hoje nós vamos dar sequência aqui às nossas reflexões sobre a IN 128. Nos vídeos anteriores, eu falei a respeito de informações que o INSS a princípio considera que aquelas informações estão inconsistentes, aquelas informações que chegou até ele, INSS, elas não são confiáveis, há um indício de irregularidades. Então, em relação a essas informações, o INSS vai apontando lá no CNIS como pendência, que deve ser regularizado. E a carteira de trabalho, as anotações que estão na carteira de trabalho, a carteira de trabalho como documento é considerado o que nós chamamos de prova plena. Plena justamente para poder, então, comprovar informações que a princípio constam como inconsistente no banco de dados do INSS, lá no CNIS do segurado. Por que prova plena? Porque a carteira de trabalho em si, a princípio, já é suficiente para comprovar várias situações, como, por exemplo, data de admissão, data de saída, quem é o empregador, né? Então, ali o período trabalhado, o salário, as anotações de alterações salariais, de férias. São todas informações que, a princípio, a carteira de trabalho em si já é suficiente para fazer provas para fim de regularizar uma situação no INSS. Ela não precisa ser complementada, a princípio, não precisa ser complementada com outras provas, por isso que ela é considerada prova plena. E é muito comum, lá no CNIS do segurado, é muito comum faltar lá a data de saída. Então, o empregador, ele admite contrato ao empregado, faz o seu registro, essa informação chega ao INSS, está lá a data de admissão, muitas vezes estão lá os seus salários, né, de contribuição, salário de benefício, salário de contribuição, na verdade, né, é a base de cálculo da contribuição, o salário que ele recebeu mensalmente, a sua remuneração. Mas, muitas vezes, o empregador, ele dá baixa na carteira de trabalho, só que ele não comunica essa data de saída ao INSS. Então, lá no sistema do INSS, no CNIS, do segurado, não consta a data de saída. E o INSS, então, parte do pressuposto que aquele contrato de trabalho, ele está se estendendo ao tempo. E isso vai causar uma inconsistência lá no INSS que precisa ser corrigida. Como que se corrige? Através da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, então, é uma forma plena para muitas informações que pode ser corrigida no banco de dados do INSS, no CNIS. Interessante, a carteira de trabalho, lá no artigo 15 da IN 128, diz que o registro em ordem cronológicas que tem uma sequência de prestação de serviço de atividade profissional, a princípio está tudo regular na carteira de trabalho. Então, há uma sequência lógica de datas de admissão, data de saída, a data aqui de admissão é posterior à data de saída do registro anterior. Então, cronologicamente, em todas as páginas, há uma regularidade de informações ali de registro. A princípio não há nenhuma inconsistência, por isso a carteira de trabalho é chamada prova plena. Agora, olha que interessante. O servidor do INSS, ele somente está autorizado a não aceitar a informação da carteira de trabalho se ele fundamentar o motivo pelo qual ele não está aceitando aquela determinada anotação na carteira de trabalho. Então, veja, a carteira de trabalho, a princípio, é prova plena. O servidor, ele somente poderá se recusar
a aceitar a informação que está na carteira de trabalho se ele fundamentar e esclarecer e demonstrar qual é a inconsistência. Por que que ele não está aceitando? Qual é a inconsistência que ele está verificando na carteira de trabalho, no qual ele não vai aceitar aquela informação que está na carteira de trabalho? Então, ele tem que fundamentar. Lá no artigo 16 da IN 128, o servidor do INSS somente poderá desconsiderar a informação que está na carteira de trabalho mediante despacho fundamentado. Se ele não conseguir fundamentar o porquê, o motivo da inconsistência, ele tem que aceitar a informação da carteira de trabalho. Então, muitas vezes, o servidor do INSS, isso é muito interessante, ele simplesmente desconsidera uma anotação da carteira, simplesmente desconsidera. Por exemplo, um período trabalhado que consta na carteira de trabalho, ele não considera aquele período. E simplesmente não fundamenta, simplesmente não considera. Está errado. Ele pode até não considerar a anotação na carteira de trabalho, mas ele tem que fundamentar e demonstrar qual é a inconsistência, o que ele constatou que está inconsistente, por isso não pode ser admitido aquela anotação que está na carteira de trabalho. Se ele não fizer isso, é possível aqui, então, uma medida judicial, um mandado de segurança, para que o juiz, então, peça para ele reabrir o serviço, a tarefa, e peça para ele, então, fundamentar o motivo pelo qual ele não está aceitando aquela anotação que está na carteira de trabalho. Isso é muito importante, até para que nós possamos, então, eventualmente fazer um questionamento judicial ou, eventualmente, fazer uma complementação de outros documentos, ou até mesmo via testemunho, se for o caso, para complementar aquela anotação que o servidor do INSS, fundamentalmente, de forma fundamentada, ele demonstrou que há uma inconsistência na anotação e, por isso, ele não considerou. Ele pode não considerar, mas ele tem que fundamentar, demonstrar de forma clara qual é a inconsistência pelo qual ele não está aceitando aquela anotação na carteira de trabalho. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.